Olá, queridos! Então, vamos para a segunda sessão do dia. Vamos ler mais 1h30, provavelmente mais 50 páginas, como nós vemos de manhã. E assim a gente segue, para terminar na sexta-feira. Uau! Fale, Luzia Solange! Bora! Vamos ler mais 50 páginas! Mais 1h30! Bora lá, bora lá! Da fórmula o fiasco. No entanto, negociar no calor do momento não é a única forma de especulação. Durante toda a última década ou mais, uma fórmula especulativa após outra foi promovida, popularizada e, depois, descartada. Todas elas compartilhavam algumas características comuns. É rápido, é fácil, indolor. E todas elas violavam ao menos uma das distinções de Brown entre investir e especular. Aqui estão algumas das fórmulas da moda que falharam. Lucre com o calendário. O efeito janeiro, ou seja, a tendência das ações de empresas menores para produzirem ganhos altos na virada do ano, foi amplamente divulgado em artigos acadêmicos e livros populares publicados na década de 1980. Esses estudos mostravam que, se você comprasse ações de empresas menores na segunda quinzena de dezembro e as mantivesse até janeiro, você ganharia do mercado por 5 a 10 pontos percentuais. Isso surpreendeu muitos especialistas. Afinal, se fosse assim tão fácil, certamente todo mundo teria ouvido falar nisso. Muitas pessoas o fariam e a oportunidade teria se evaporado. Qual a causa do choque de janeiro? Em primeiro lugar, muitos investidores vendiam suas piores ações no final do ano para realizar prejuízos que poderiam servir para diminuir suas obrigações junto ao fisco. Em segundo lugar, gestores de investimentos profissionais ficavam mais cautelosos à medida que o ano avançava, buscando preservar o bom desempenho ou minimizar o ruim. Relutavam em comprar ou mesmo manter uma ação que estivesse em queda. Se uma ação com desempenho fraco também é pequena e obscura, um gestor de investimentos estará menos disposto a ainda carregá-la em sua carteira ao final do ano. Todos esses fatores transformavam as ações de empresas menores em bons negócios passageiros, e quando as vendas por motivos fiscais cessam em janeiro, essas ações em geral se recuperavam, produzindo um ganho robusto e rápido. O efeito janeiro não desapareceu, mas enfraqueceu. De acordo com o professor de finanças William Schwert, da Universidade de Rochester, se você tivesse comprado ações de empresas menores no final de dezembro e as vendido no começo de janeiro, você teria superado o retorno do mercado por 8,5 pontos percentuais de 1962 até 1979, por 4,4 pontos de 1980 até 1989, e por 5,8 pontos de 1990 até 2001. À medida que mais pessoas tomavam conhecimento do efeito janeiro, mais participantes do mercado compravam ações de empresas menores em dezembro, tornando-as menos atraentes e, portanto, reduzindo sua rentabilidade. Da mesma forma, o efeito janeiro é mais forte entre as ações de empresas menores, mas, de acordo com o Lexus Group, os maiores especialistas em despesas de corretagem, o custo total de compra e venda de tais ações de empresas menores é de 8% do valor investido. Infelizmente, quando você tiver terminado de pagar seu corretor, todos os rendimentos obtidos com o efeito janeiro terão se evaporado. Faça apenas o que funciona. Em 1996, um gestor de investimentos obscuro chamado James O'Shaughnessy publicou um livro intitulado What Works on Wall Street, o que funciona em Wall Street. Nesse livro, ele afirmava que os investidores são capazes de obter uma rentabilidade bem superior à do mercado. O'Shaughnessy fez uma declaração surpreendente. De 1954 até 1994, você poderia ter transformado $10 em 8,07, $4,504, superando o mercado por um fator de 10, um rendimento médio anual estupendo de 18,2%. Como? Ao comprar. Capítulo 2. O investimento. A inflação e seu combate tem preocupado bastante as pessoas nos últimos anos. A redução do poder aquisitivo do dólar no passado e, sobretudo, o medo ou a esperança dos especuladores de uma queda ainda maior no futuro exercem uma forte influência sobre o pensamento de Wall Street. É claro que aqueles que dependem de uma renda fixa em dólares sofrem à medida que o custo de vida aumenta, e o mesmo se aplica a quem tem um montante fixo de principal em dólares. Os proprietários de ações, por outro lado, têm a possibilidade de que a perda do poder aquisitivo do dólar possa ser compensada por aumentos de dividendos e dos preços de suas ações. Com base nesses fatores inegáveis, muitos especialistas em finanças concluíram que 1. Os títulos são uma forma inerentemente indesejável Tá isso agora. de investimento. E, 2, consequentemente, as ações ordinárias são, por sua própria natureza, investimentos mais desejáveis do que os títulos.
Recebemos informações de que instituições de caridade foram aconselhadas a manter carteiras com 100% de ações e 0% de títulos. Isso representa uma grande reviravolta em relação ao passado, quando os investimentos fiduciários eram restritos por lei aos títulos com grau de investimento e algumas ações preferenciais selecionadas. Nossos leitores devem ter inteligência suficiente para reconhecer que mesmo as ações da melhor qualidade não podem ser uma compra melhor do que os títulos em qualquer circunstância, isto é, qualquer que seja o patamar do mercado acionário e a taxa atual de retorno dos dividendos em comparação com os juros pagos pelos títulos. Uma afirmação deste tipo seria tão absurda quanto a contrária, tão frequentemente repetida no passado, de que qualquer título é mais seguro do que qualquer ação. Neste capítulo, faça apenas o que funciona. Em 1996, um gestor de investimentos obscuro chamado James O'Shaughnessy publicou um livro intitulado What Works on Wall Street, o que funciona em Wall Street. Nesse livro, ele afirmava que os investidores são capazes de obter uma rentabilidade bem superior à do mercado. O'Shaughnessy fez uma declaração surpreendente. De 1954 até 1994, você poderia ter transformado $10 em 8,074,504 dólares, superando o mercado por um fator de 10, um rendimento médio anual estupendo de 18,2%. Como? Ao comprar. Capítulo 2. O investidor é a inflação. Bom, queridos, a gravação está pulada algumas páginas, 2 ou 3 páginas, então eu vou ler aqui, tá? Uma carteira de 50 ações com rendimento anuais elevado, 5 anos consecutivos de lucro crescente, preços por ação inferior a 1,5 vezes seu Corporate Review. 11. Como se ele fosse o editor, o Edson do Wall Street, obteve a patente americana no 5.978.778 para suas estratégias automatizadas. Lançou um conjunto de 4 fundos mútuos baseados em suas descobertas. No final de 99, os fundos tinham atraído mais de 175 milhões do público. Em sua carteira anual, os acionistas, O'Shaughnessy afirmou grandiosamente: como sempre, espero que juntos possamos alcançar nossos objetivos de longo prazo para manter o rumo e seguir à risca nossas estratégias de investimentos testadas e aprovadas. No entanto, o funcionamento de Wall Street parou de funcionar logo após a sua publicação por O'Shaughnessy. Conforme mostra a figura 1.2, 2 dos seus fundos tiveram um desempenho tão pífio que encerraram suas operações no início de 2000. E o mercado total de ações, conforme pedido do índice SP 500, excedeu cada fundo de O'Shaughnessy quase infalivelmente cerca de 4 anos seguidos. Em julho de 2000, chegou perto do seu próprio objetivo de longo prazo, ao transferir os fundos para um novo gestor, deixando seus clientes se virassem sozinhos com aquelas estratégias de investimento testadas e aprovadas. 12. Os acionistas de O'Shaughnessy poderiam ter ficado menos aborrecidos se ele tivesse dado ao seu livro o título mais precioso, por exemplo, What Used to Work on Wall Street Until the Road to Book, o que costumava funcionar em Wall Street até eu escrever esse livro. Sigam os 4 bobos. Em meados da década de 90, a página da internet de Motley Fool e vários livros se entusiasmaram pela técnica chamada os 4 bobos. De acordo com Motley Fool, você teria um desempenho consideravelmente superior à média do mercado nos últimos 25 anos e poderia ter um desempenho muito superior aos fundos mútuos, gastando apenas 15 minutos por ano no planejamento de seus investimentos. Melhor de tudo, essa técnica tinha risco mínimo. Tudo que você precisava fazer era pagar as 5 ações do índice industrial Dow Jones com os preços mais baixos e as taxas de dividendos mais altas. Descartar aquela com o preço mais baixo. Colocar 40% do seu dinheiro em ações com o segundo preço mais baixo. 20% em cada uma das 3 ações remanescentes. Um ano depois, classificar o Dow Jones da mesma forma e reformar a carteira de acordo com os 4 passos. Repetir até conseguir ficar rico. Motley Fool afirmava que essa técnica
ao longo de um período de 25 anos, teria superado o mercado dos notáveis 10,1 ponto percentual por ano. Nas 2 décadas seguintes, a página da internet sugere que 20 mil dólares investidos de acordo com a estratégia dos 4 bobos se transformariam em 1.791.000 dólares. E afirmava o Motley Fool, você poderia ter um desempenho melhor ainda ao pegar as 5 ações de Dow Jones com relação a mais alta entre as taxas de dividendos e a raiz quadrada do preço da ação, descartando a que obtivesse a maior pontuação e comprando as 4 seguintes. Vamos analisar essa estratégia, se essa estratégia atenderia às definições de Graham para investimento. Que tipo de análise profunda poderia justificar descartar a ação com preço e dividendo mais atraentes, mas manter as 4 ações que atingiriam a pontuação mais baixa para aquelas qualidades desejáveis? Como colocar 40% do dinheiro em apenas uma ação? Poderia ser um risco mínimo. Como poderia uma carteira de apenas 4 ações ser o suficientemente diversificada para garantir uma segurança principal? Os 4 bobos, em resumo, era uma fórmula de escolha de ações mais tolas já concebidas. Motley Fool cometeu o mesmo erro que O'Shaughnessy, se fosse analisar um volume grande dos dados do tempo suficiente. Um número imenso de padrões emergirá, ao mesmo tempo por acaso, aleatoriamente, por pura sorte, as companhias cujas ações produziram retornos acima da média terão muita coisa em comum. Porém, a menos que esses fatores sejam a causa do alto desempenho, eles não podem ser usados para prever retornos futuros. Nenhum dos fatores de Motley Fool descobriu com tanta fanfarra descartar as ações com as melhores pontuações, dobrar a proporção de ação com a segunda pontuação mais alta, dividir a taxa de dividendo pela raiz quadrada do preço em ação, poderia causar ou explicar o desempenho futuro da ação. A revista Money descobriu que uma carteira composta de ações cujos nomes não continham nenhuma letra repetida teria tido um desempenho quase tão bom quanto os 4 bobos. E pela mesma razão, ou seja, pura sorte. 13. Como Graham nunca deixa de nos lembrar, as ações têm um bom ou mau desempenho no futuro porque os negócios para trás delas vão bem ou mal. Ainda mais, nada menos que isso. Na realidade, em vez de superar o mercado, os 4 bobos derrubaram milhares de pessoas tolas, o bastante para acreditar naquilo era uma forma de investir. Somente em 2000, as 4 ações bobas, Caterpillar, Eastman, Kodak, SPS e General Motors, perderam 14%, enquanto a Dow Jones caiu apenas 4,7%. Conforme mostram esses exemplos, há apenas um artigo que nunca está em baixa na Wall Street, ideias estapafúrdias. Cada uma delas, chamadas abordagem de investimento, falhou por contrariar a lei de Graham. Todas as fórmulas mecânicas para conseguir um maior desempenho das ações são um tipo de processo de autodestruição semelhante à lei do retorno decrescente. Há 2 razões para o rendimento cair. Se a fórmula estiver baseada apenas em coincidências estatísticas aleatórias, como os 4 bobos, a mera passagem do tempo mostrar que ela não faz sentido algum desde o início. Por outro lado, se a fórmula realmente funcionou no passado, como o efeito janeiro, ao divulgá-la, os especialistas do mercado sempre corroem e, em geral, eliminam sua capacidade de fazê-la no futuro. Tudo isso reforça o alerta de Graham de que você deve tratar a especulação como jogadores veteranos encaram suas idas ao cassino. Você nunca deve se iludir pensando que está investindo quando estiver especulando. Especular se torna mortalmente perigoso no momento que você começa a levar a sua prática a sério. Você precisa estabelecer limites rigorosos cerca da quantidade que está disposto a apostar. Assim, como jogadores sensatos levam, digamos, $100 para o cassino, deixando o resto do seu dinheiro trancado num cofre no hotel,
O investidor inteligente designa uma pequena parte da sua carteira total como uma conta de dinheiro louco. Para a maioria de nós, 10% de nosso patrimônio total é a quantidade máxima permissível para arriscar em especulação. Nunca misture o dinheiro de sua conta especulativa com aquele em sua conta de investimento. Nunca permita que seu pensamento especulativo afete suas atividades de investimento. E nunca coloque mais de 10% do seu patrimônio em contas de dinheiro louco, aconteça o que acontecer. Olha que interessante aqui que ele coloca, isso aqui é muito bom. Nunca permita que seus pensamentos especulativos afetem as suas atividades de investimento. Múltiplas possibilidades, isso, aquilo, mas um lugar que você está investindo, não pode perder. Bom, muito bem. Para bem ou para mal, o instinto de apostar faz parte da natureza humana, portanto, é inútil para a maioria das pessoas até mesmo tentar suprimi-lo. Porém, se você precisa confiar e restringir a esse instinto, essa é a única e melhor maneira de certificar de que nunca se enganará e confundirá com especulação com investimento. Vamos pular as notas de rodapé e vamos para o segundo capítulo. A inflação e seu combate têm preocupado bastante as pessoas nos últimos anos. A redução do poder aquisitivo do dólar no passado e, sobretudo, o medo ou a esperança dos especuladores de uma queda ainda maior no futuro exercem uma forte influência sobre o pensamento de Wall Street. É claro que aqueles que dependem de uma renda fixa em dólar sofrem à medida que o custo de vida aumenta, e o mesmo se aplica a quem tem um montante fixo de principal em dólares. Os proprietários de ações, por outro lado, têm a possibilidade de que a perda do poder aquisitivo do dólar possa ser compensada por aumentos de dividendos e dos preços de suas ações. Com base nesses fatores inegáveis, muitos especialistas em finanças concluíram que 1. Os títulos são uma forma inerentemente indesejável de investimento, e 2. Consequentemente, as ações ordinárias são, por sua própria natureza, investimentos mais desejáveis do que os títulos. Recebemos informações de que instituições de caridade foram aconselhadas a manter carteiras com 100% de ações e 0% de títulos. Isso representa uma grande reviravolta em relação ao passado, quando os investimentos fiduciários eram restritos por lei aos títulos com grau de investimento e algumas ações preferenciais selecionadas. Nossos leitores devem ter inteligência suficiente para reconhecer que mesmo as ações da melhor qualidade não podem ser uma compra melhor do que os títulos em qualquer circunstância, isto é, qualquer que seja o patamar do mercado acionário e a taxa atual de retorno dos dividendos em comparação com os juros pagos pelos títulos. Uma afirmação deste tipo seria tão absurda quanto a contrária, tão frequentemente repetida no passado, de que qualquer título é mais seguro do que qualquer ação. Neste capítulo, tentaremos aplicar várias medições ao fator inflacionário para chegar a algumas conclusões sobre até que ponto o investidor pode ser influenciado positivamente pelas expectativas relativas a futuras altas do nível dos preços. Nesse caso, como em muitos outros no campo das finanças, devemos balizar nossos pontos de vista a respeito das políticas futuras pelas lições tiradas da experiência passada. Será que a inflação é algo novo neste país, pelo menos na forma severa que assumiu desde 1965? Se já passamos por inflações comparáveis, ou piores, que lições podemos tirar da experiência vivida se a compararmos com a inflação de hoje? Vamos começar com a tabela 2.1, uma tabulação histórica condensada que contém diversas informações sobre as mudanças nos preços em geral e as variações concomitantes nos lucros e no valor de mercado das ações ordinárias. Nossos números começam em 1915 e, portanto, cobrem 55 anos, apresentados em intervalos quinquenais. Usamos 1946, em vez de 1945, para evitar o último ano de controle de preços do período da guerra. A primeira coisa que observamos é que tivemos inflação no passado, e muita. A maior dose quinquenal foi entre 1915 e 1920, quando o custo de vida quase dobrou. Esse quadro pode ser comparado com a alta de 15% entre 1965 e 1970. Nesse intervalo, tivemos 3 períodos de deflação e 6 de inflação com taxas variadas, algumas bastante pequenas. De acordo com esses números, o investidor claramente deveria levar em consideração a probabilidade de uma inflação contínua recorrente. Podemos dizer algo sobre a taxa de inflação? Nossa tabela não apresenta uma resposta clara. Ela apresenta variações de todos os tipos. Seria sensato, no entanto, utilizar os resultados bastante consistentes dos últimos 20 anos. A taxa média anual de crescimento dos preços ao consumidor durante esse período foi de 2,5%. Para o período entre 1965 e 1970 foi de 4,5%, e em 1970 chegou a 5,4%. O governo tem tomado medidas duras para debelar a inflação e os lucros das empresas. Uma outra abordagem muito importante a essa discussão é a realizada em um estudo sobre a lucratividade do capital demonstrada pelo setor privado nos Estados Unidos. Essa lucratividade tem variado, claro, juntamente com a Bom, queridos, pulou mais uma paginazinha aqui. Vamos ver. A inflação, há razões para acreditar que as políticas federais serão mais efetivas no futuro do que tem sido nos últimos 2 anos. 2. Acreditamos que seria razoável para o investidor, na atualidade, basear seu raciocínio
Suas decisões em taxas prováveis longa de ser certa, de inflação futura de ordem de, digamos, 3% ao ano, do que pode ser comparado com uma taxa anual de aproximadamente 2,5% no período de 1915 a 1970 como um todo. Quais seriam as implicações de tal subida? Ela correria da mesma forma de custo de vida mais elevado, cerca de metade dos rendimentos atuais disponíveis na obrigação de médio prazo, de boa qualidade e de isenção de tributações, ou de rendimentos equivalentes após a tributação das obrigações corporativas do grau de investimento. Isso representaria uma perda séria, mas que não deve ser exagerada. Não significaria que o valor real ou o poder de compra do patrimônio do investidor precisaria diminuir ao longo desses anos. Se ele gastasse metade da renda de juros pós-tribulação, conseguiria manter esse poder de compra intacto, mesmo que a inflação anual de 3%. Porém, naturalmente, a pergunta seguinte é: o investidor pode estar razoavelmente seguro de alcançar um desempenho superior ao comprar e manter em carteira outros instrumentos que não as obrigações do grau de investimento, mesmo as taxas de retorno imediato oferecidas em 71 e 70 e 71, não seria, por exemplo, preferível um programa composto exclusivamente de ações e a um programa de uma parcela de títulos em outra em ação? Não é verdade que as ações ordinárias possuem uma proteção embutida contra a inflação? E não é quase certo que as ações renderão mais ao longo dos anos do que os títulos? Não é verdade que as ações tratariam muito melhor os investidores do que os títulos ao longo de 55 anos no nosso estudo? A resposta a essas perguntas não é simples. No passado, as ações ordinárias, de fato, renderam mais do que os títulos por um longo período. A subida do DGIA de uma média de 77 pontos em 1915 para uma média de 753 pontos em 1970 implica em uma taxa de crescimento anual composta de aproximadamente 4%, a qual poderemos acrescentar outros 4 referentes ao retorno médio dos dividendos. O resultado correspondente para o índice SP são aproximadamente iguais. Esses resultados compostos de 8% ao ano dão, claro, muito superiores ao rendimento obtido com títulos no mesmo período de 55 anos, mas não excedem o retorno anualmente oferecido pelos títulos com grau de investimento. Isso nos leva à próxima questão lógica. Existe uma razão convincente para acreditar que as ações ordinárias terão um desempenho melhor nos anos futuros do que tiveram das últimas 5 décadas e meia? Nossa resposta para essa questão crucial deve ser um categórico não. As ações ordinárias podem ter um desempenho melhor no futuro do que tiveram no passado, mas há uma grande incerteza quanto a isso. Precisamos lidar aqui com os 2 horizontes temporais distintos no resultado dos investimentos. O primeiro cobre aquilo que provavelmente ocorrerá no futuro a longo prazo, digamos, nos próximos 25 anos. O segundo se aplica ao que provavelmente ocorrerá com o investidor financeiro e psicologicamente, ao longo do período curto e intermediário, digamos, igual ou inferior a 5 anos. Sua estrutura mental, sua esperança, seus temores, sua satisfação ou seu descontentamento com o que fez, acima de tudo, as decisões para fazer em seguida são todos determinados não por uma avaliação retrospectiva de uma vida de investimento, mas, em vez disso, pela experiência ano após ano. Esse ponto, em particular, podemos ser categóricos. Não há qualquer ligação temporal direta entre as condições inflacionárias ou deflacionárias e o movimento de preços e lucratividade de ações ordinárias. Um exemplo óbvio do período recente é entre 66 e 70. O aumento do custo de vida foi de 22%, o maior em um período quinzenal desde 1946-50. Portanto, tanto a lucratividade quanto os preços de ações em gerais caíram desde 65. Há contradições semelhantes e ambas nas direções de registros no período de 50 anteriores, períodos quinzenais anteriores. E os lucros das empresas.
Uma outra abordagem muito importante a essa discussão é a realizada em um estudo sobre a lucratividade do capital demonstrada pelo setor privado nos Estados Unidos. Essa lucratividade tem variado, claro, juntamente com a taxa geral de atividade econômica, mas não mostra nenhuma tendência geral de alta concomitante com os preços no atacado ou com o custo de vida. Na verdade, essa taxa caiu acentuadamente nos últimos 20 anos, apesar da inflação no período. Até certo ponto, esse declínio foi causado pela instituição de taxas de depreciação mais liberais. Ver tabela 2.2. Nossos estudos de longo prazo nos levaram à conclusão de que o investidor não pode contar com um retorno muito superior àquele verificado nos últimos 5 anos no índice de GIA, ou seja, aproximadamente 10% sobre os ativos tangíveis líquidos, valor contado, por trás das ações. Uma vez que o valor de mercado dessas ações é bastante superior ao seu valor contábil, digamos, 900 pontos de valor de mercado versus 560 em termos contábeis em meados de 1971, calcula-se que os rendimentos, aos atuais preços de mercado, chegavam a apenas 6,25%. Essa relação é, em geral, expressa de forma inversa, ou seja, na forma de um múltiplo dos lucros, por exemplo, que o preço do dia a 900 pontos é igual a 18 vezes os lucros reais para os 12 meses, finalizados em junho de 1971. Nossos números vão ao encontro da sugestão do capítulo anterior 3 de que o investidor pode presumir um retorno de dividendos médio de aproximadamente 3,5% sobre o valor de mercado de suas ações, acrescido de uma apreciação anual de, digamos, 4% resultante do reinvestimento dos lucros. Presume-se que cada dólar acrescido ao valor contábil aumente o preço de mercado em cerca de $1,60. O leitor contestará dizendo que nossos cálculos não levam em conta qualquer aumento na lucratividade e nos preços das ações ordinárias resultantes da inflação anual projetada de 3%. Nossa justificativa é a ausência de qualquer sinal de que a inflação, em um nível comparável no passado, tenha tido qualquer efeito direto sobre a lucratividade divulgada das ações. Os números frios demonstram que todo grande aumento na lucratividade do dia nos últimos 20 anos foi devido a um crescimento proporcionalmente grande dos investimentos em capital oriundos do reinvestimento de lucros. Se a inflação tivesse funcionado como um fator favorável em separado, seu efeito teria sido de aumentar o valor do capital previamente existente, o que, por sua vez, deveria incrementar a lucratividade de tal capital antigo e, portanto, da combinação do capital antigo com o novo. Mas nada disso realmente aconteceu nos últimos 20 anos, durante os quais o nível dos preços no atacado subiu aproximadamente 40%. Os lucros das companhias deveriam ser mais influenciados pelos preços no atacado do que pelos preços ao consumidor. A única maneira pela qual a inflação pode fazer subir o valor das ações ordinárias é via o aumento da lucratividade do capital investido. Se examinarmos os registros do passado, verificamos que isso não aconteceu. Nos ciclos econômicos do passado, um bom ambiente de negócios era acompanhado de preços ascendentes, e um clima ruim, por preços em queda. De maneira geral, acreditava-se que um pouco de inflação era útil para os lucros do setor privado. Essa visão não é contrariada pela história de 1950 a 1970, a qual revela a combinação de uma prosperidade geral ininterrupta e preços ascendentes em geral. Porém, os números indicam que o efeito de tudo isso sobre a lucratividade do capital das ações ordinárias, capital acionário, foi bastante limitado, na verdade, nem serviu para manter a taxa de lucratividade dos investimentos. Claramente, houve influências compensatórias que bloquearam qualquer aumento na lucratividade real das empresas americanas como um todo. Talvez as mais importantes delas tenham sido 1. Um aumento dos salários que excedeu os ganhos de produtividade, e 2. A necessidade de quantias imensas de capital novo, diminuindo assim a relação entre faturamento e capital empregado. Os dados da tabela 2.2 indicam que longe da inflação ter beneficiado as empresas e seus acionistas, seu efeito tem sido exatamente o oposto. Os números mais impressionantes da tabela são aqueles referentes à evolução do endividamento do setor privado entre 1950 e 1969. É surpreendente quão pouca atenção tem sido dada pelos economistas e por Wall Street para essa evolução. A dívida do setor privado quase que quintuplicou, enquanto os lucros pré-tributação pouco mais que dobraram. Com a grande subida nas taxas de juros durante esse período, fica evidente que a dívida agregada do setor privado se tornou um fator econômico adverso e de certa magnitude, além de um problema efetivo para muitas companhias individuais. Observe que, em 1950, os lucros líquidos após os juros, mas antes do imposto de renda, equivaliam a cerca de 30% do endividamento do setor privado, enquanto representavam apenas 13,2% da dívida em 1969. Essa relação deve ter sido menos satisfatória ainda em 1970. Em suma, parece que uma parcela significativa dos 11% de ganhos nas ações corporativas como um todo foi obtida pelo uso de uma quantidade grande de dívida nova com um custo igual ou inferior a 4% após os créditos fiscais. Se nossas empresas tivessem mantido a relação de dívida que prevalecia em 1950, a lucratividade de seu patrimônio líquido teria caído ainda mais, apesar da inflação. Alternativas para as ações ordinárias como proteção contra a inflação. No mundo inteiro, a estratégia padrão das pessoas que desconfiam de sua moeda tem sido comprar ouro e guardá-lo. Essa operação é ilegal para os cidadãos americanos desde 1935, para a sorte deles. Nos últimos 35 anos, o preço do ouro no mercado aberto subiu de $35 por onça para $48 no início de 1972, ou seja, um aumento de apenas 35%. No entanto, durante todo esse tempo, o detentor de ouro não recebeu qualquer retorno sobre seu capital e, pelo contrário, incorreu em despesas anuais de armazenamento. É óbvio que ele teria empregado seu dinheiro muito melhor se o tivesse colocado para render juros em uma caderneta de poupança, apesar da subida no nível geral dos preços. O fracasso quase completo do ouro em proteger o investidor contra perdas do poder aquisitivo do dólar lança graves dúvidas sobre a capacidade do investidor comum de se proteger da inflação ao colocar seu dinheiro nesse tipo de ativos. Várias categorias de objetos valiosos tiveram altas surpreendentes em seu valor de mercado ao longo dos anos, tais como diamantes, telas de pintores famosos, primeiras edições de livros, moedas, selos raros, etc. Porém, em muitos, talvez na maioria, desses casos parece haver um quê de artificial ou precário, ou mesmo irreal, nos preços cotados.
De qualquer forma, é difícil pensar em pagar 67,50 dólares por $1 de prata americano datado de 1804, mas nem mesmo cunhado naquele ano, como uma operação de investimento. Reconhecemos que essa área nos é desconhecida. Pouquíssimos de nossos leitores acharão seguro e fácil nela se aventurar. A aquisição de bens imóveis tem sido considerada, há muito tempo, um investimento sensato que embute uma boa dose de proteção contra a inflação. Infelizmente, o valor das propriedades também está sujeito a variações amplas. Sérios erros podem ser cometidos em termos de localização, preço pago ético. Além disso, pode-se cair em armadilhas de vendedores astuciosos. Finalmente, a diversificação não é prática para o investidor com recursos limitados, exceto por meio de vários tipos de sociedades com terceiros e com os riscos especiais inerentes aos novos lançamentos, não muito diferentes dos da propriedade de uma ação ordinária. Esse também não é o nosso campo. Tudo o que podemos dizer ao investidor é: certifique-se de que aquilo é seu antes de entrar. Conclusão. Retornamos então à política recomendada em nosso capítulo anterior. Por causa das incertezas do futuro, o investidor não pode colocar todos os seus ovos na mesma cesta, seja na cesta de títulos, apesar dos retornos altos inéditos oferecidos por eles no passado recente, seja em uma cesta de ações, apesar da perspectiva de uma inflação continuada. Quanto mais o investidor depender de sua carteira de investimentos e da receita por ela gerada, mais necessário será que ele se proteja de qualquer acontecimento inesperado e desconcertante nessa etapa de sua vida. É incontestável que o investidor conservador deve buscar minimizar seus riscos. Temos convicção de que os riscos envolvidos na compra, digamos, de obrigações de companhias de telefonia com um rendimento de aproximadamente 7,5% são muito menores do que os envolvidos na compra do dia, ou qualquer lista equivalente de ações, a 900 pontos. Porém, a possibilidade de uma inflação de grande porte permanece e o investidor deve estabelecer alguma forma de seguro contra ela. Não há certezas de que um componente de ações dará uma proteção adequada contra tal inflação, mas as ações devem embutir mais proteção do que a renda fixa. Dissemos o seguinte sobre o assunto na edição de 1965 e escreveríamos o mesmo hoje. Deve ser evidente para o leitor que não nos entusiasmamos pelas ações ordinárias nos patamares atuais, 892 pontos para o dia. Pelas razões já aventadas, acreditamos que o investidor defensivo não pode ficar sem uma proporção significativa de ações ordinárias em sua carteira, mesmo se as considerarmos o menor de dois males, o maior sendo os riscos de manter uma carteira composta exclusivamente de títulos. Bom. Comentário do capítulo 3. Então, conservador, esse é o lugar. Título, mais ações ordinárias. Esse é o lugar e ver como é que isso se balanceia. É isso aí. O Tesouro protegidos contra a inflação, TIPS, na sigla em inglês, são obrigações do governo americano emitidas pela primeira vez em 1997, cujo valor aumenta automaticamente quando a inflação sobe. Por serem respaldadas pela confiabilidade e credibilidade plenas dos Estados Unidos, todas as obrigações do Tesouro americano são seguradas contra riscos de inadimplência ou falta de pagamento dos juros. Ao mesmo tempo, os TIPS também garantem que o valor do investimento não será corroído pela inflação. De uma só vez, é possível se resguardar contra dois tipos de prejuízo, o financeiro e o do poder aquisitivo. Há, porém, um senão. Quando o valor das suas obrigações TIPS aumenta à medida que a inflação sobe, o órgão responsável pela arrecadação de impostos considera esse aumento de valor como um rendimento tributável, muito embora ele seja puramente um ganho no papel, a menos que você venda a obrigação por seu preço alto mais recente. Porque a Receita Federal pensa assim? O investidor inteligente recordará as sábias palavras do analista financeiro Max Weber. Uma pergunta que nunca deve ser feita a um burocrata porque, em função dessa complicação fiscal exasperadora, os TIPS são mais bem talhados para as contas de aposentadoria com tributação diferida, tais como IRA, COG 401k, onde não elevarão sua renda tributável. Você pode comprar os TIPS diretamente do governo americano em www.publicdebit.3.gov/finflin.htm ou em um fundo mútuo de baixo custo como o Vanguard Inflation Protected Securities ou o Fidelity Inflation Protected Bond Fund. Tanto diretamente como por meio de um fundo, os TIPS são substitutos ideais para a proporção dos recursos de aposentadoria que você de outra forma manter em dinheiro. Não os negocie. Os TIPS podem oscilar no curto prazo, portanto funcionam melhor como um investimento permanente vitalício. Para a maioria dos investidores, alocar, pelo menos, 10% de seus ativos de aposentadoria em TIPS é uma forma inteligente de manter uma parcela de seu dinheiro absolutamente segura e inteiramente fora do alcance das garras longas e invisíveis da inflação. Capítulo 3. Um século de história do mercado acionário. O nível dos preços das ações no início de 1972. A carteira de ações ordinárias do investidor representará um pequeno corte transversal naquela instituição imensa e formidável conhecida como mercado acionário. Por uma questão de prudência, ele deve ter uma ideia adequada da história do mercado acionário em termos, sobretudo, das principais oscilações em seu nível de preços e das diversas relações entre os preços das ações como um todo e seus lucros e dividendos. Com essas informações, ele pode se colocar em posição de julgar com coerência sobre a atratividade ou os perigos do mercado em diferentes momentos. Por coincidência, os dados estatísticos relevantes sobre preços, lucros e dividendos existem há 100 anos, ou seja, desde 1871. O material não é nem de perto tão completo ou confiável na primeira metade do período em comparação com a segunda, mas serve mesmo assim. Neste capítulo, apresentaremos esses números, em uma forma altamente condensada, com dois objetivos em vista. O primeiro é mostrar a maneira geral pela qual as ações progrediram através dos diversos ciclos do século passado. O segundo é visualizar o quadro em termos de médias decenais sucessivas, não apenas dos preços das ações, mas dos lucros e dividendos também, para mostrar as várias relações entre esses três fatores importantes. Tendo esse rico material como pano de fundo, passaremos a avaliar o nível dos preços das ações no início de 1972.
A história de longo prazo do mercado acionário foi resumida em duas tabelas e um gráfico. A tabela 3.1 mostra os pontos mínimos e máximos dos ciclos de 19 mercados de alta e de baixa nos últimos 100 anos. Dois índices foram usados nesta análise. O primeiro representa uma combinação de um estudo anterior, realizado pela Comissão Covles, e que traz dados que retrocedem a 1870, o qual foi encadeado com o conhecido índice composto de 500 ações da Standard Poor's. O segundo é o ainda mais célebre índice industrial Dow Jones, o DJIA, ou Dow, que começa em 1897 e engloba 30 companhias, das quais uma é a American Telephone Telegraph e as outras 29 são empresas industriais de grande porte. O gráfico primeiro, cortesia da Standard Poor's, apresenta as flutuações de mercado de seu índice de 425 ações industriais entre 1900 e 1970. Um gráfico correspondente do DJIA teria uma aparência bastante semelhante. O leitor perceberá três padrões bem distintos, cada um dos quais cobre aproximadamente um terço dos 70 anos. O primeiro abrange o período de 1900 a 1924 e mostra, em grande parte, uma série de ciclos de mercado bastante similares e com duração de 3 a 5 anos. A taxa de crescimento anual desse período foi, em média, aproximadamente apenas 3%. Passemos então ao mercado de alta da nova era, que culminou em 1929, quando entrou em um colapso terrível, seguido de oscilações bastante irregulares até 1949. Comparando o nível médio de 1949 com o de 1924, encontramos uma taxa anual de crescimento de apenas 1,5%. Portanto, o encerramento de nosso segundo período encontrou o público sem qualquer entusiasmo para as ações ordinárias. Pela regra dos opostos, a hora era certa para o início do maior mercado de alta de nossa história, apresentado no último terço de nosso gráfico. Esse fenômeno pode ter atingido seu ápice em dezembro de 1968 a 118 pontos para as 425 ações industriais da Standard Poor's e 108 pontos para seu índice composto de 500 ações. Como mostra a tabela 3.1, houve retrocessos bastante significativos entre 1949 e 1968, sobretudo em 1956, 57, 1961, 62, mas as recuperações subsequentes foram tão rápidas que eles tiveram que ser denominados, em uma nomenclatura aceita há muito tempo, como recessões em um mercado de alta único, em vez de ciclos de mercado distintos. Entre o nível mínimo de 162 pontos do Dow em meados de 1949 e o pico de 995 no início de 1966, ocorreu um aumento superior a 600% em 17 anos, o que representa, em média, uma taxa composta de 11% ao ano, sem levar em conta os dividendos de, digamos, 3,5% ao ano. O aumento do índice composto da Standard Poor's foi um pouco superior ao do DJIA, de 14 para 96 pontos. Esses rendimentos iguais ou superiores a 14% foram documentados em 1963 e, mais tarde, em um estudo amplamente divulgado. Essa evolução gerou uma satisfação natural em Wall Street com tais feitos esplêndidos e uma convicção muito pouco lógica e bastante perigosa de que resultados igualmente maravilhosos poderiam ser esperados das ações ordinárias no futuro. Poucas pessoas parecem ter se preocupado com o tamanho do aumento, não vendo nele indício de que as cotações eram exageradas. A queda subsequente, a partir do pico em 1968 até o mínimo de 1970, foi de 36% para o índice composto da Standard Poor's e 37% para o DJIA, a maior desde os 44% sofridos entre 1939 e 1942, a qual refletir os riscos e incertezas pós-Pearl Harbor. No modo dramático tão característico de Wall Street, o mínimo registrado em maio de 1970 foi seguido por uma recuperação rápida e ampla dos dois índices e pelo estabelecimento de um novo recorde para o índice industrial da Standard Poor's no início de 1972. A taxa anual de aumento dos preços entre 1949 e 1970 foi de aproximadamente 9% para o índice composto S&P, ou índice industrial, tendo por base os números médios em ambos os anos. Essa taxa de crescimento foi, claro, muito superior à de qualquer período similar anterior a 1950. No entanto, na última década, a taxa de crescimento foi bastante inferior, 5,25% para o índice composto da S&P e apenas os 3% outrora familiares para o DJIA. O histórico dos movimentos de preços precisa ser complementado por dados correspondentes relativos aos lucros e dividendos para fornecer uma visão geral do que aconteceu com a economia das ações nas últimas 10 décadas. Apresentamos um panorama desse tipo em nossa tabela 3.2. Entendemos que nem todos os nossos leitores se aventurarão a estudar esses dados em detalhes, mas esperamos que esses números sejam interessantes e instrutivos para alguns deles. Vamos comentá-los da seguinte forma: o agrupamento por década suaviza as oscilações ano a ano e revela um quadro geral de crescimento persistente. Apenas 2 das 9 décadas após a primeira mostram uma redução dos lucros e dos preços médios, em 1891, 1900, 1931, 1940, e nenhuma década após 1900 registra uma diminuição nos dividendos médios. No entanto, as taxas de crescimento das três categorias são bastante variáveis. Em geral, o desempenho desde a Segunda Guerra Mundial tem sido superior ao das décadas anteriores, mas o aumento na década de 1960 foi menos pronunciado do que o da década de 1950. O investidor de hoje não pode dizer com base nesses dados qual o aumento percentual nos lucros, dividendos e preços a ser esperado nos próximos 10 anos, mas esse registro fornece toda a motivação necessária para uma política consistente de investimento em ações ordinárias. No entanto, vale ressaltar um aspecto não revelado por nossa tabela. O ano de 1970 foi marcado por uma deterioração significativa na lucratividade geral das empresas americanas. A taxa de lucro sobre o capital investido caiu para o mais baixo percentual desde os anos da Guerra Mundial. Igualmente surpreendente é o fato de que um número considerável de companhias apresentou prejuízo líquido no ano. Muitas se tornaram financeiramente problemáticas e, pela primeira vez em 3 décadas, ocorreram vários casos importantes de falência. Esses são os fatos mais importantes que nos levaram à afirmação feita anteriormente de que a era do grande boom pode ter terminado em 1969, 70.
Uma característica significativa da tabela 3.2 é a mudança na relação entre preços e lucros desde a Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1949, o índice composto SP valia apenas 6,3 vezes os lucros pertinentes dos últimos 12 meses. Em março de 1961, essa relação foi de 22,9 vezes. Da mesma forma, a taxa de dividendos obtida no índice SP caiu de mais de 7% em 1949 para apenas 3,0% em 1961, um contraste acentuado pelo fato de que as taxas de juros dos títulos com grau de investimento haviam subido nesse meio tempo de 2,60% para 4,50%. Essa é, certamente, a reviravolta mais marcante na atitude do público na história do mercado acionário americano. Para pessoas com vasta experiência e cautela inata, a passagem de um extremo ao outro transmitia uma premonição forte de problemas no horizonte. Elas não poderiam deixar de lembrar, com apreensão, do mercado de alta entre 1926 e 1929 e suas consequências trágicas. No entanto, esses receios não foram confirmados pelos fatos. É verdade que o preço de fechamento do dia em 1970 foi igual ao registrado 6 anos e meio antes, e os tão badalados Soaring Systems os meteóricos anos 1960 provaram ser, em sua maior parte, um sobe e desce tremendo. Mas nada aconteceu com o setor privado ou com os preços das ações que possa se comparar com a queda de mercado e a depressão de 1929-32. O nível do mercado acionário no início de 1972. Com um resumo de 100 anos de ações, preços, ganhos e dividendos diante de nossos olhos, vamos tentar chegar a algumas conclusões sobre os níveis de 900 pontos do dia e sendo o índice composto SP em janeiro de 1972. Em cada uma de nossas edições anteriores, examinamos o nível do mercado acionário no momento da escrita e tentamos responder à questão sobre se tal nível era alto demais para uma compra conservadora. O leitor pode achar interessante revisar as conclusões a que chegamos nessas ocasiões anteriores. Esse não é de todo um exercício de autoflagelação. Essa revisão funciona como uma interface entre as várias fases do mercado acionário nos últimos 20 anos e também como um quadro real das dificuldades enfrentadas por todos que tentam chegar a uma avaliação bem informada e crítica dos níveis do mercado atual. Primeiro, reproduziremos o sumário das análises realizadas em 1948, 1953 e 1959 que apresentamos na edição de 1965. Em 1948, aplicamos padrões conservadores ao nível de 180 pontos do Dow Jones e não foi difícil chegar à conclusão de que não estava alto demais em relação aos valores intrínsecos. Quando abordamos esse problema em 1953, o nível médio do mercado para aquele ano havia atingido 275, um ganho superior a 50% em 5 anos. Fizemos a mesma pergunta, a saber, se em nossa opinião um nível de 275 para o índice industrial Dow Jones era ou não alto demais para um investimento seguro. À luz do aumento espetacular subsequente, pode ser estranho ter que relatar que não foi nada fácil para nós chegarmos a uma conclusão definitiva a respeito da atratividade do índice nos níveis de 1953. Dissemos, de fato, de forma positiva, que do ponto de vista dos indicadores de valor, nosso principal guia para investimentos, a conclusão sobre os preços das ações em 1953 deve ser favorável. Porém, estávamos preocupados com o fato de que, em 1953, os índices haviam subido por um período mais longo do que a maioria dos mercados de alta do passado e que seus níveis absolutos estavam altos em termos históricos. Ao confrontar esses fatores com nosso julgamento favorável sobre o valor, aconselhamos uma política cautelosa ou intermediária. Diante do que acabou acontecendo, esse não foi um conselho muito inteligente. Um profeta bom teria previsto que o nível do mercado aumentaria em mais de 100% nos 5 anos subsequentes. Talvez devêssemos acrescentar em defesa própria que poucos ou talvez nenhum daqueles cujo trabalho era elaborar previsões sobre o mercado acionário, e o nosso não era, tiveram qualquer ideia melhor do que a nossa sobre o que nos esperava. No início de 1959, encontramos o dia em um nível recorde de 584 pontos. Nossa análise extensa, realizada a partir de todos os pontos de vista, pode ser resumida da seguinte forma, da P59 da edição de 1959. Em resumo, nos sentimos obrigados a concluir que o nível atual dos preços das ações é perigoso. Ele pode ser perigoso porque os preços já estão altos demais. Porém, mesmo que esse não seja o caso, o ímpeto do mercado é tal que ele será inevitavelmente transportado para alturas injustificáveis. Francamente, não conseguimos imaginar um mercado no futuro em que prejuízos sérios nunca ocorrerão e em que todo amador tenha assegurado altos lucros em suas compras de ações. A cautela que expressamos em 1959 foi, de certa forma, mais bem justificada pelos resultados do que nossa atitude correspondente em 1954. Entretanto, estava longe de ser totalmente justificada pelas circunstâncias. O DJMA subiu para 685 pontos em 1961, caiu um pouco abaixo do nosso nível de 584 para 566. Mais tarde no mesmo ano, subiu novamente para 735 no final de 1961 e despencou para 536 em maio de 1962, apresentando uma perda de 27% em um período curto de 6 meses. Ao mesmo tempo, houve uma queda bem maior nas growth stocks mais populares, conforme comprovada pela queda emblemática de seu líder incontestável, a International Business Chinês, de um pico de 607 em dezembro de 1961 para um mínimo de 300 em junho de 1962. Esse período testemunhou uma debacle em um grande número de lançamentos de ações ordinárias de pequenas companhias, as assim chamadas OTCs, que haviam sido oferecidas ao público a preços ridiculamente altos e empurradas para níveis ainda mais altos por especulação desnecessária, até atingir níveis quase insanos. Muitas dessas ações perderam 90% ou mais de seu valor em poucos meses. O colapso na primeira metade de 1962 foi desconcertante, se não desastroso, para muitos especuladores declarados e talvez para um número muito maior de pessoas imprudentes que se denominavam investidores. No entanto, a virada que aconteceu mais tarde naquele ano foi igualmente inesperada pela comunidade financeira. Os índices do mercado acionário retomaram seu rumo ascendente, produzindo a seguinte sequência: índice composto de 500 ações. A recuperação e a nova subida dos preços das ações ordinárias foram de fato notáveis e ensejaram uma reviravolta correspondente nos sentimentos em Wall Street. No nível mínimo de junho de 1962, as previsões haviam sido predominantemente baixistas, enquanto que, após a recuperação parcial e até o final daquele ano, elas ficaram mais neutras, tendendo para o lado cético.
Mas, no início de 1964, o otimismo natural das corretoras se manifestou novamente. Quase todas as previsões eram altistas e continuaram assim durante toda a alta de 1964. Em seguida, avaliamos os níveis do mercado acionário de novembro de 1964, 892 pontos para o dia. Após examiná-los sabiamente a partir de diversos pontos de vista, chegamos a 3 conclusões importantes. A primeira foi a de que os padrões antigos, de valoração, parecem inaplicáveis. Os padrões novos ainda não foram testados pelo tempo. A segunda era de que o investidor deve basear sua política na existência de grandes incertezas. As possibilidades abrangem os extremos, por um lado, de um aumento prolongado e ininterrupto do patamar do mercado, digamos, de 50% ou até 1.350 pontos para o dia, ou, por outro lado, de um colapso pouco esperado da mesma magnitude, trazendo o índice para a vizinhança de, digamos, 450p. 63. A terceira foi expressa em termos muito mais enfáticos. Dissemos, falando claramente, se o nível de preços de 1964 não está alto demais, como poderíamos dizer que qualquer nível de preço é alto demais? E o capítulo fechou como segue: o rumo a ser trilhado. Os investidores não devem concluir que o nível de mercado de 1964 é perigoso simplesmente porque leram isso neste livro. Eles devem avaliar nossos argumentos confrontando-os com os argumentos em contrário que ouvirão de um grande número de pessoas competentes e experientes de Wall Street. No final, cada um deve tomar suas próprias decisões e aceitar a responsabilidade daí decorrente. Sugerimos, no entanto, que o investidor deve escolher o caminho da precaução se estiver em dúvida quanto à decisão a ser tomada. Os princípios do investimento, conforme estabelecidos aqui, requereriam a seguinte política nas condições de 1964, em ordem de prioridade. 1. Não recorrer a empréstimos para compra ou manutenção de valores mobiliários. 2. Nenhum aumento na parcela de recursos destinada às ações ordinárias. 3. Uma redução nos investimentos em ações ordinárias, onde necessário, de modo que representem no máximo 50% do total da carteira. Os impostos sobre ganhos de capital devem ser pagos com o melhor humor possível nas circunstâncias e a receita investida em títulos com grau de investimento ou mantida em contas de poupança. Os investidores que, há algum tempo, seguem um plano sério de custo médio em dólares podem racionalmente decidir manter suas compras periódicas em níveis estáveis ou suspendi-las de até sentir que o nível do mercado tenha deixado de ser perigoso. Desaconselhamos veementemente o início de um novo plano de custo médio em dólares aos níveis registrados em fins de 1964, uma vez que poucos investidores teriam a coragem de continuar com tal esquema se os resultados logo após o início fossem altamente desfavoráveis. Dessa vez, podemos dizer que nossa cautela foi justificada. O dia aumentou aproximadamente mais 11% até 995 pontos, mas depois caiu de forma irregular até um mínimo de 632 em 1970 e terminou aquele ano a 839. O mesmo tipo de debacle aconteceu nos preços das OTCs, isto é, com a ocorrência de quedas que chegaram a 90%, como havia acontecido no revés de 1961 e 1962. E, conforme destacado na introdução, o quadro financeiro geral parecia ter mudado na direção de um entusiasmo reduzido e de maiores dúvidas. Um simples fato serve para resumir a história. O dia fechou 1970 a um nível inferior ao de 6 anos antes, sendo esta a primeira vez que tal coisa havia acontecido desde 1944. Tais foram nossos esforços para avaliar os níveis anteriores do mercado acionário. Há alguma coisa a ser aprendida por nós e nossos leitores com essas previsões? Consideramos o nível de mercado favorável ao investimento em 1948 e 1953, mas de forma cautelosa demais no segundo desses anos perigoso em 1959, a 584 pontos para o dia, e alto demais a 892, em 1964. Todas essas avaliações poderiam ser defendidas de até mesmo hoje com argumentos hábeis. Entretanto, temos dúvidas se elas foram tão úteis quanto mais os conselhos mais básicos, a saber, em favor de uma política consistente e controlada de ações ordinárias e, ao mesmo tempo, desencorajando os esforços para ganhar do mercado ou escolher vencedores. Todavia, pensamos que nossos leitores podem tirar algum benefício de uma nova avaliação do nível do mercado acionário, dessa vez no final de 1971, mesmo se o que temos a dizer seja mais interessante do que o último em termos práticos ou mais indicativo do que conclusivo. Há um ótimo trecho, logo no início da Ética de Aristóteles que diz: é característica do homem instruído buscar a precisão em cada gênero de coisas, apenas até o ponto que a natureza do assunto permite, do mesmo modo que é insensato aceitar um raciocínio apenas provável da parte de um matemático e exigir demonstrações científicas de um retórico. O trabalho de um analista financeiro se situa em algum lugar entre o do matemático e o do retórico. Em vários momentos, durante 1971, o índice industrial Dow Jones esteve no nível de 892 pontos de novembro de 1964, que consideramos em nossa edição anterior. Porém, no estudo estatístico atual, decidimos usar o nível de preços e dados relacionados do que as 30 ações do dia. Vamos nos concentrar em uma comparação desses dados próxima das 4 datas de nossas edições anteriores, a saber, no final de 1948, 1953, 1958 e 1963, acrescidas de 1968. Para o nível de preço atual, tomaremos o número conveniente de 100, que foi registrado diversas vezes em 1971 e no início de 1972. Os dados principais são apresentados na tabela 3.3. Com relação aos dados de lucros, apresentamos tanto o resultado do último ano quanto a média de 3 anos calendário. Para os dividendos de 1971, usamos os números dos últimos 12 meses, e para os juros das obrigações e os preços no atacado de 1971, os de agosto de 1971. A razão preço/lucro trienal do mercado foi menor em outubro de 1971 do que no final do ano de 1963 e de 1968. Foi semelhante à registrada em 1958, mas muito mais alta do que a dos anos iniciais do longo mercado de alta. Tomado isoladamente, esse indicador importante não poderia ser interpretado como indicativo de que o mercado estava em um nível excepcionalmente alto em janeiro de 1972.
Entretanto, quando o rendimento dos juros dos títulos com grau de investimento é levado em consideração, as implicações se tornam muito menos favoráveis. O leitor notará em nossa tabela que a relação entre os rendimentos das ações, lucro/preço, e os rendimentos dos títulos pioraram durante todo o período. Portanto, os números de janeiro de 1972 foram menos favoráveis às ações, de acordo com esse critério, do que em qualquer dos anos anteriores examinados. Quando os rendimentos dos dividendos são comparados com os rendimentos dos títulos, vemos que essa relação inverteu completamente entre 1948 e 1972. No primeiro ano, as ações renderam 2 vezes mais do que os títulos. Agora as obrigações rendem 2 ou mais vezes do que as ações. Nossa avaliação final é de que a mudança adversa na relação entre os rendimentos dos títulos/rendimentos das ações compensa plenamente a razão preço/lucro melhor em fins de 1971, tomando como base os números relativos aos lucros trienais. Portanto, nossa visão do nível de mercado no início de 1972 tende a ser a mesma de 7 anos atrás, isto é, que não é um mercado atraente do ponto de vista dos investimentos conservadores. Isso se aplicaria à maior parte da faixa de variação dos preços do dia em 1971, entre, digamos, 800 e 950 pontos. Em termos das oscilações históricas do mercado, o quadro de 1971 ainda pareceria ser o de uma recuperação irregular a partir do forte revés sofrido em 1969 e 1970. No passado, tais recuperações conduziram a uma nova fase do mercado de alta recorrente e persistente iniciada em 1949. Essa era a expectativa de Wall Street em geral durante 1971. Após a experiência terrível sofrida pelo público comprador das ofertas de ações ordinárias de qualidade inferior no ciclo entre 1968 e 1970, é cedo demais, em 1971, para um novo giro no carrossel dos novos lançamentos. Logo, aquele sinal confiável de perigo iminente no mercado está atualmente ausente, assim como estava o nível de 892 do dia em novembro de 1964 e que foi considerado em nossa edição anterior. Tecnicamente, então, o panorama pareceria favorecer outra subida substancial muito além do nível dos 900 pontos para o dia, antes do próximo revés sério ou colapso. Porém, não podemos deixar essa questão da forma que está, como talvez devêssemos. Para nós, é um sinal perturbador a desconsideração pelo mercado no início de 1971 das experiências angustiantes acontecidas menos de um ano antes. Tal descaso pode passar sem punição. Acreditamos que o investidor precisa estar preparado para enfrentar tempos difíceis no futuro, talvez na forma de uma repetição bastante rápida da queda de 1969-70, ou talvez na forma de outro mercado de alta a ser seguido por um colapso ainda mais catastrófico. Comentários ao capítulo 3. Você precisa ter cuidado se não souber para onde vai, pois talvez você não chegue lá. Yogi Berra. Papo furado de mercado de alta. Neste capítulo, Graham mostra quanto pode ser profético. Ele olha 2 anos à frente, antevendo o mercado de baixa catastrófico de 1973-1974, no qual as ações americanas Sem áudio. Ei, queridos! Hoje eu estou esquecendo o áudio, estou esquecendo de gravar. Tá uma beleza essa gravação aqui. Vai ficar uma coisa pipocada, mas é isso aí. O que importa é a intenção que nós estamos lendo. Então, paramos no 3º capítulo. Amanhã a gente retoma pela manhã o 3º capítulo. Eu creio que não gravou, então eu vou repetir essa história para finalizar para vocês a história da inflação no Brasil. Nós tínhamos, na década de 80, uma inflação galopante. Quando eu falo galopante, era de mais de 100% ao mês. Era uma doideira. Você ia comprar um carro, você precisava levar malas de dinheiro no porta-mala, comprar um carro. Fazer compras sem entrar no supermercado, você ia, clac, 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 clac. As maquininhas renovando, não, como é que fala isso? Registrando. Registradoras. Atualizando o valor, né? Atualizando o valor. Todo dia, às vezes 2 vezes por dia, eles atualizavam os valores da mercadoria. Não tinha QR Code, era um papelzinho grudado no produto. Então, era muito comum você entrar no supermercado e você nem escutava mais aquele barulhinho, porque era em tudo, clac, 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 os caras tudo remarcando. Você tinha que fazer a compra do mês. Você recebia o seu salário, já corria para o supermercado, comprava carne para caramba, todo mundo tinha freezer, né, para congelar a carne. Frango era uma coisa que a gente comprava para caramba, que era barato. E essa era a nossa vida nos anos 80 até começo de 90. E aí veio o plano Sarney, veio o Cruzeiro 1, Cruzeiro 2, plano novo, não sei das quantas. Os caras entendiam. Cada plano que vinha, eles cortavam 3 zeros do nosso dinheiro como se isso fosse resolver. Então, uma coisa que você pagava R$1.000, você acabava pagando R$1, né? Ou um Cruzeiro novo, ou o que quer que seja. Só que 2, 3 meses depois, aquilo já estava valendo 100, já estava 400, você precisava pagar 500, aquilo lá não parava. E ninguém entendia por quê. Tentaram congelar os preços, os caras iam para a cadeia se desmarcasse
o preço estava congelado, mas aí eles começaram a criar um sistema de mudar simplesmente a caixinha da pasta de dente como se fosse uma pasta de dente nova, entendeu? E aí botava um preço diferente. Enfim, a especulação do mercado. Bom, o que aconteceu é que quem resolveu essa bagaceira toda foi o Fernando Henrique Cardoso e a equipe dele. Mas ele era ministro da Economia, ele não era presidente da República, né? Ele se tornou presidente da República depois, justamente porque ele conseguiu resolver essa bagaça toda. E como é que ele resolveu isso? É uma ilusão, né? A inflação, ela é super perversa e prejudica os mais carentes. Essa é a realidade da história. E tinha uma ilusão de que você ganhar 100% de correção, de 100% da inflação, era menos do que você ganhar 1000% de correção com 1000% de inflação. Você estava sendo corrigido do mesmo. Era a mesma coisa de você ter 10% de inflação e ser corrigido 10% a inflação. Não mudaria nada a história, né? Só que na cabeça das pessoas, você ganhar de juros 100 mil reais, entende? Era muito mais do que você ganhar 10 reais. E não era, é a mesma coisa, porque era comparativamente a tudo. Só que existia uma cultura no país que não entendia isso, que ficava remarcando e subindo os preços, etc. O que o Fernando Henrique fez? Ele foi muito esperto. Ele criou uma coisa chamada URV, que era uma medida real de valor. Durante 6 meses, nós tivemos uma URV. Então, vamos supor que eu pagasse meu condomínio aqui R$ 500 e cada URV valesse R$ 100. Quanto que eu iria pagar de URV? 5 URVs. 5 URVs. Você podia pagar contas assim, você poderia pagar 5 URVs ou pagar 500 cruzeiros. Só que as contas oficiais no banco, etc., você só podia pagar o RV. Não era possível você pagar outra coisa no seu RV. Isso ficou 6 meses. Então, de tal forma que a inflação, teoricamente, estava rolando. Então, meu condomínio que custava 500, no outro mês ia custar 1.000. Só que eu ia pagar quantas URV? As mesmas 5 URVs. Porque a URV ela era corrigida de acordo com a inflação que estava. E no terceiro mês eu ia pagar quanto? 5 URVs, a mesma coisa. E o condomínio estava em 2.000. Eu ia pagar 5 URVs. E no terceiro mês ia estar 4.000 o condomínio, eu ia pagar 5 URVs, a mesma coisa. Então, falou que as pessoas começaram a perceber que tanto fazia como tanto fazia, entendeu? Você pagar 5 URV era muito melhor do que você ficar pagando aquele bando de dinheiro. Quando ele transformou a URV em real, e ele não falou isso, né? Ele só transformou essa URV e ele foi falar do real só depois, ninguém sabia. Todo mundo entendeu e já estava aculturado a história, né, de que era a mesma coisa pagar 5 RVs, era melhor pagar 5 RVs do que ficar corrigindo aquilo. E você receber a correção monetária sobre as 5 RVs, não importava. Então, foi muito doido, porque a gente pagava leite 25 centavos, cara, era uma coisa de doido. R$ 10 era como se fosse R$ 1.000 hoje. Valia dinheiro pra caramba, R$ 10. R$ 1 era bastante dinheiro. Eu lembro que, essa época, eu morava na Alemanha e eu vim passar férias, fui para Porto Seguro. E aí a molecada, tudo que eles faziam lá, eles queriam R$ 1. Você entendeu? Só que R$ 1 era dinheiro pra caramba, você entendeu? Não era R$ 1 de hoje. Né? Estamos dizendo, o litro da gasolina era centavos. Né? Uma cultura. Então, história também é cultura e é ensinamento. Né? Luzia Solange, que está comigo, quer falar alguma coisa a respeito disso? Nós vimos a Bolsa de Valores, ao longo do século, como que ela varia, só que ela tem uma métrica, e não adianta você querer especular, né, com um movimento que cresce, né, por determinado movimento especulativo, né, ou que surge, simplesmente.
você precisa estar esperto e desperto com esse lugar, porque senão, da mesma forma que você ganha, você perde, né? Como um cassino, né? É exatamente isso. Tem muitos altos e baixos bolsa de valores e tem que estar atento, aprender onde aplicar a empresa que está perdendo, mas está descendo, mas que pode crescer, e as novidades também que aparecem no mercado. Tem que estar bem atento a isso. Fazer um estudo, né? No outro capítulo ele falou muito isso sobre o estudo da empresa, né? Entender como é que está a saúde dessa empresa, né? E fazer esse lugar de um pouco conservador, se você quiser arriscar só 10% nesse lugar, não vai arriscar tudo, né? E deixar a longo prazo, é isso, né? É mais ou menos o que nós já sabe aí, assim, da história. E sempre atento no futuro também, porque o futuro, o A Deus caminho aí, pertence. né? A Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Mas as empresas dão indícios do que elas vão acontecer, elas dão indícios de onde o caminho que ia gerar, por exemplo, a criação da internet. Uns achavam que não vingava muitas coisas, depois cresceu muito. Mas é interessante, porque no outro livro que nós lemos, que era Como Descobrir Seu Eu Financeiro, tem uma parte que ele fala a respeito dessa questão da tecnologia, como ela surge. E ela surge, parece que, como uma solução para a história, como se ela fosse resolver tudo da história, né? E ela é só uma ferramenta para que você coloque, né, no seu negócio, né? A mesma coisa é aqui. Então, a internet, agora é tudo internet. Então, todas as ações da internet vão ser, o máximo, tarará, mas não sustenta, entende? Porque não é isso que vai sustentar uma ação. É a saúde da empresa, não a tecnologia, mas como vai usar essa tecnologia, né? Isso. Então, é importante estar estudando a empresa, é muito importante a saúde da empresa, ver se esse relatório não é um relatório de pedalada, né? Se é um relatório verdadeiro, né, mesmo, da saúde da empresa, né, ver qual é a seriedade que está sendo trazido à análise daquela empresa. Nós nos vemos amanhã para a leitura, terceiro encontro e terceiro capítulo, tá bom? Um beijo para vocês. Fomos! Cadê? Ya, ya, ya.